Todo consumidor na Inglaterra sabe quanto paga de imposto. Não importa se ele compra bens ou contrata um serviço. Chamado pela sigla em inglês VAT, o imposto sobre valor agregado é de 20%. Ele incide sobre tudo que se consome. A exceção são os alimentos comprados para consumo humano. A lei é tão simples que diz: alimento para consumo humano é tudo aquilo que uma pessoa comum considera comida ou bebida. De acordo com a OCDE, até 2022, 175 países implantaram o IVA. O primeiro país a usar esse imposto foi a França, em 1954. Depois vieram outros países europeus e ele passou a ser uma característica da comunhão entre os países da Europa. Na Inglaterra, o sistema foi adotado em 1994, logo depois da implantação da União Europeia. Os países tinham tributação em cascata, e a tributação em cascata é ruim no fluxo, no comércio entre regiões, né? Então, todos se deram conta de que para fortalecer a União Europeia, em que veio se transformar o grupo, antes era Comunidade Econômica Europeia, era preciso implantar o IVA. Uma das essências fundamentais do IVA é que ele é cobrado sempre do consumidor. Então, quando uma fazenda de algodão compra adubo, a fábrica paga um imposto. Quando o algodão é vendido para a fábrica de tecido, o fazendeiro paga imposto. Quando o tecido é vendido para a fábrica de roupas, paga imposto. E quando a roupa é vendida para o consumidor, ele paga um imposto. Nesse momento, uma parte do imposto pago por esse consumidor vai ser devolvida em crédito para cada um dos elos da cadeia. É essa simplicidade que o brasileiro deverá ganhar com a nova reforma tributária. Isso já poderia ter acontecido há 60 anos. O Brasil foi um dos pioneiros mundiais na adoção do IVA, na reforma tributária de 1965. A última grande reforma tributária foi feita ali em 65, 66 e previu, portanto, a criação de uma espécie de imposto sobre valor adicionado que basicamente incidiria sobre mercadorias e afastou ali a questão do imposto sobre serviço para ser de competência dos municípios. Mas naquela época, a boa ideia acabou não dando certo. Em vez de criar um IVA único, o imposto foi dividido. Quem arrecada o IVA na Inglaterra é o governo federal. Ali, esse imposto funciona como o nosso imposto de renda. É todo recolhido pela União e usado de acordo com o orçamento federal, como explica o economista Kay Neufeld, diretor do Centro de Estudos de Economia e Negócios do Reino Unido. O IVA ou VAT é parte do sistema de receitas federais e não é dividido com autoridades locais. Há certas taxas que dão as receitas do poder local. VAT é similar a um imposto de renda, por exemplo. Ele é simplesmente coletado pelo governo e vai para o orçamento federal, onde será investido conforme as prioridades do governo nacional. Argentina, Paraguai e Uruguai, vizinhos do Brasil, seguem o mesmo esquema adotado pela Inglaterra. Nesses países, o governo central é responsável pela tributação e o repasse do que foi arrecadado. Segundo um estudo do Banco Mundial chamado Doing Business, uma empresa média na Inglaterra gasta 114 horas por ano para preencher os formulários e pagar todos os seus impostos, que são apenas o IVA, o imposto de renda e a contribuição para a Previdência Social. Já no Brasil, são dezenas de impostos e taxas. O resultado é que a mesma empresa média gasta cerca de 1.500 horas para preencher e pagar seus impostos. Mesmo faltando a aprovação no Senado e tendo uma longa transição pela frente, o Brasil deve sentir os benefícios da implementação do IVA de maneira rápida, com o reconhecimento pelo mercado mundial. Essa reforma, uma vez aprovada, vai se materializar no sistema dos mais modernos do mundo, né? E, portanto, muito mais eficiente para a competitividade e para os mercados dessas empresas que vão investir aqui.